Fala, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Entre Calls e Caos. Hoje com o nosso convidado ilustríssimo, Rodrigo Carvalho, da empresa Speedwork. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores, como começou a empresa dele, todos os caos que ele já passou, um pouquinho da história e vocês conhecerem um pouquinho dessa transportadora que está crescendo cada vez mais. Ao meu lado tem o Sérvulo Mendonça, que nos anteriores podcasts não tinham, hoje ele está aqui dividindo comigo essa responsabilidade. Então vamos com tudo. Rodrigo, só agradecer aqui a sua presença, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. É uma presença ilustríssima pra gente, poder entender um pouquinho mais sobre o cenário da Speedwork, quem é a empresa. E eu vou deixar você um pouquinho à vontade para se apresentar e a gente começar aqui o nosso podcast, tá certo? É ótimo. Vamos lá, sou Rodrigo Carvalho, um dos proprietários da Speedwork Transporte, uma empresa de transporte de carga fracionada. Já estamos há 25 anos no mercado, com o mesmo CNPJ. Gosto muito de enfatizar isso, que eu tenho muito orgulho disso, que não foi difícil, não foi fácil, né? E é isso. Beleza. E como é que começou assim a sua história? Hoje a Speedwork ela já está em um patamar considerável. Em São Paulo tem 2 unidades, uma no Rio e uma em São Paulo, certo? Minha filha é em São Paulo. Isso. A empresa começou, na verdade, foi a continuação de uma outra empresa que meu pai fundou em 64, a Caravelli Transportes. Né? O Caravelli, né? Que ele sempre brigava que todo mundo chamava de a Caravelli, mas é o Caravelli. O Caravelli. E ele tinha um irmão que era sócio. Depois, ao longo da jornada dele, ele colocou um outro irmão da minha mãe, um outro tio meu, né? Irmão da minha mãe de sócio também. Com o tempo, a sociedade foi dando errado. Esse irmão da minha mãe saiu, abriu uma outra empresa. E foi uma pena, né? Que esse irmão da minha mãe era um cara muito, muito fora da curva. Um cara, assim, excepcional. Mas ele saiu, abriu a dele e ficou meu pai e o meu outro tio, né? O irmão dele. Eram 2 portugueses idosos, muito difíceis de lidar e entre eles também sempre foi muito, muito conflituoso a relação, muito teimosos. Ao longo dessa sociedade que já estava em conflito, a Speedwork, a ideia da Speedwork foi da minha mãe. A minha mãe que abriu a Speedwork. Eu era muito novo na época, não tinha muita responsabilidade. Você tinha quantos anos dessa época? Uns 20 anos quando ela abriu a Speedwork, ela está com 46, tinha 21 quando ela surgiu, né? Surgiu. Foi num momento muito difícil, porque quando esse meu tio, o irmão da minha mãe, saiu, ele levou bastante cliente, bastante funcionário para a empresa dele. E eu fiquei com esse meu outro tio, que era muito difícil de lidar. Então, foi um baque muito grande, porque financeiramente, falta de orientação contábil. Na época, para você ter uma ideia, a Caravelli chegou a ser SA por uma orientação de um contador na época. Não tinha a menor necessidade. Nenhuma. E a coisa foi desandando. Quando minha mãe percebeu que não ia dar certo, ela abriu a Speedwork. Só que foi um momento muito conturbado na nossa história, porque meu pai já era muito idoso, já se afastou da empresa. Eu não gostava de estudar, fui trabalhar já que não quer estudar. Vai trabalhar. Fui trabalhar muito novo. Não tinha muita noção administrativa, nada, nenhum know-how, nenhuma experiência, nada. Você tinha alguma expectativa de estar envolvido em um mundo corporativo, assim? Até esse momento? Foi muito acontecendo as coisas para mim. Eu, na época adolescente, eu gostava muito de carro, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com um advogado do meu pai na época. Estava no escritório lá com meu pai saiu e ficou eu e o advogado. Aí ele me perguntou, tá animado com o trabalho, com a empresa e tal? Falei, pô, bacana, mas não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com carro, eu gosto de carro, queria ter uma oficina. Ser piloto de Fórmula 1. Queria ter uma oficina, eu gosto de mexer em carro e tal. Aí ele falou assim, pois é, eu queria ser jogador de futebol. Mas, como é difícil, o que eu fiz? Eu sou advogado, sou um bom advogado e jogo bola todo final de semana. Aí, aquilo marcou. Me fez pensar. Eu falei, cara, não preciso trabalhar com o que eu gostaria de trabalhar. Eu tenho que trabalhar para poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, aí eu me dediquei mais ao negócio. Foi em 2000, mais ou menos. Foi em 2000 até 2000 e pouco. Foi uma fase muito difícil. Foi uma fase bem... A gente chegou a praticamente quebrar. A gente quebrou em 2000 e... Eu vou chutar os anos aqui, que eu não lembro exatamente. Mas a gente quebrou mais ou menos em 2005. 2005 o negócio foi minguando. A gente foi diminuindo despesa, foi diminuindo de galpão. A gente tinha uma frota de caminhões que a gente foi vendendo
A gente fez a conversão de próprio para terceirizado forçado, não foi uma opção. A gente foi vendendo os caminhões e foi agregando os caminhões e a gente literalmente quebrou. Eu lembro de uma vez eu estava voltando de ônibus, a minha mãe trabalhou comigo até 2005, mais ou menos. A minha irmã trabalhou comigo 1 ano. Eu lembro de parar na estrada, ligar para minha irmã e falar, cara, não dá, vamos fechar a empresa que vou arrumar um emprego de qualquer coisa para ganhar um salário mínimo que pelo menos vai sobrar alguma coisa no final do mês, que não estava sobrando nada. Aí ela falou, não, vamos tentar, tal. Ela me deu uma estimulada. Aí em 2006, 2007, as coisas começaram a melhorar. Como a gente chegou no fundo do poço, a gente não tinha nenhuma despesa extraordinária. A gente estava enxuto por necessidade, não por opção. A gente estava bem enxutinho. Aí o negócio começou a melhorar, a economia começou a melhorar e a gente começou a se organizar devagarinho. Já como Speedwork. Já como Speedwork. Isso foi em 2005, mais ou menos. Aí a gente começou a crescer. Aí quando as coisas começaram a se organizar, eu sempre achei muito importante investir em tecnologia para o negócio. Acho que todo negócio precisa de tecnologia. Foi em 2008. Em 2008 eu contratei um sistema... Eu era uma empresa bem pequenininha. Nós éramos uma empresa bem pequenininha. Quantas pessoas tinham nessa altura aí, trabalhando contigo? Eu não vou te falar exatamente, mas no escritório éramos 3 lá em cima. Eu, a Lu e a Rose. E na expedição, o Vandés e o Paulo. 5 pessoas no escritório. Ajudante, então uns 15, vou chutar aqui, mais ou menos. Mas aí eu comecei a investir num sistema bom. A gente começou a ter um acompanhamento melhor da nossa operação, graças ao sistema. Mas muito longe ainda de um acompanhamento que uma empresa precisa ter. Mas já deu um norte para a gente. Aí a gente veio crescendo. A unidade de vocês era onde? Era em Parada de Lucas. Era na Rua Joaquim Rodrigues. Era um galpão de 400, 500 metros. E de 2008 a 2018, a gente cresceu 10% ao ano, todo ano. Mas isso de uma maneira muito orgânica. Porque eu não tinha pretensão de crescer, porque como eu já tinha quebrado uma vez, então... A tua expectativa nem era tanto assim, né? Não, porque fica aquele medo, porque o empresário, eu acho uma postura que o empresário tem que ter, de que os méritos ele tem que dividir. Os méritos, nenhum empresário chega a lugar nenhum sozinho. Os méritos ele tem que dividir, é a obrigação dele. Mas a responsabilidade é só dele. A responsabilidade... Peso nas costas é ele só não dele. divide. Entendeu? Então, esse peso nas costas que sempre me assustou muito. De ter mais responsabilidade, mais compromisso com pessoas que trabalham comigo e tal, como eu já tinha tido e eu senti muito isso No início, no né? início. E esse conceito de como funciona uma transportadora e tal, você disse que não tinha essa vontade de querer entrar para esse universo que era o do seu pai. Sim. No momento que virou a chave, que você percebeu que você teria que entrar nesse universo, como que você se virou, assim, para tentar entender? Calma aí, agora eu vou ter que cuidar disso aqui. Como é que foi? Como eu não quis estudar, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, comecei a trabalhar com meu pai, eu não tinha uma função específica na empresa. Então, eu saía para fazer entrega, eu saía para fazer cobrança, eu digitava conhecimento, eu fazia um pouquinho de tudo. Eu era meio que Faz tudo. que um coringa. Então, quando eu comecei a trabalhar realmente, a ganhar responsabilidade, eu posso falar que eu fiz um bom estágio na empresa, porque eu conhecia todos os setores da empresa. Isso me fez muito bem, acho que me ajudou muito na parte administrativa, que, por exemplo, quando um cliente fazia uma reclamação de algum funcionário meu, eu já conseguia imaginar como foi aquela situação. Entendeu? Porque, por exemplo, se um cliente liga e reclama, olha, seu funcionário aqui é muito mal educado, isso e aquilo, que fez assim, fez assado. Eu falo, pô, conheço ele. Ele não ia fazer um negócio desse. Esse cara que deve ter sido grosso com ele apenas reagiu à grosseria. Aí, quando eu vou falar com a ajudante, cara, o que aconteceu assim? Não, o cara falou assim, confirma o que eu já... As suas suspeitas. O que eu já tinha suspeitado. Mas por quê? Por experiência. Porque eu já fiz entrega, eu já fui maltratado, eu já fui ignorado, enfim. As pessoas têm
esse hábito, né? Inclusive, eu até queria fazer uma campanha de como tratar a equipe que você recebe, porque eu acho que é importante isso. E como eu já presenciei isso, eu reajo de uma maneira diferente. Se eu nunca tivesse presenciado isso e ouvisse uma reclamação do cliente, eu ia chegar no ajudante falando, cara, tu deu mole, fez assim, assim, assado. Eu não ia ouvir a parte dele, eu não ia entender a dificuldade dele. E eu acho que esse meu estágio dentro da empresa, quando eu era novo, me ajudou muito a entender o que fazer, como fazer. E eu tive muita sorte também. Muitas pessoas que trabalharam comigo, que ainda trabalham, que trabalharam, me ajudaram muito. Foram pessoas muito... Minha família, minha mãe, minha irmã, minha esposa me ajudou muito. Eu tive muita sorte em ter essas pessoas comigo ao longo da minha vida profissional que me ajudaram a chegar onde a gente está hoje. Legal, muito importante isso. E como que, nesse estado você está hoje? Hoje você está com quantas pessoas? Hoje a gente tem 140 e poucos funcionários. Olha que doideira, saiu de 15 pessoas para 100 e poucas pessoas, né? 100 e poucos funcionários. E como é que está hoje esse universo da Speedwork? Você tem aí uma pessoa para te apoiar nessas demandas? Você ainda está à frente de cabeça ali, cuidando de todos os departamentos? Porque agora a empresa cresceu, né? Sim, não, com certeza. Mas hoje, o que acontece? Nesse crescimento que a gente teve de 2008 a 2018, ele foi muito orgânico, muito natural. A gente não tinha um comercial ativo, enfim, a gente atendia bem, a gente sempre se preocupou com o cliente. A gente fazia uma operação perdendo dinheiro, mas que atendesse o cliente para manter o cliente. Isso a gente sempre fez. E agora confesso que eu não sei o ano que o Anderson entrou lá para trabalhar com a gente, mas o Anderson, que é o nosso gerente comercial, quando ele entrou, ele cheio de sangue nos olhos para vender e tal, ele me perguntou, mas ele está empolgado para crescer e tal? Eu falei, não queria crescer, não. Isso foi um balde de água fria para ele, porque ele, eu vou trabalhar numa empresa que o cara Como assim? Não quer crescer. Queria, mas não muito, né? Mas aí ele entrou e ele é um cara fora da curva, um cara, assim, excepcional. Ele começou a trazer muita carga. E o nosso crescimento, que era orgânico de 10% ao ano, se tornou 30% ao ano. Os galpões foram ficando pequenos. Em 2014, a gente mudou para um galpão na Rua Mabá. Em 2018, a gente mudou para o terminal de carga, para 1/4 de um módulo no terminal de carga. Hoje, a gente tem 4 módulos no terminal de carga. Quantos metros que dá isso hoje? Hoje são 2.000 metros Você saiu de 400 de doca. 2.000 metros de doca. 2.000 metros de doca. Antes era 400, que a gente parava o caminhão dentro do galpão para descarregar. Então, você ficava com uma área de 200 metros para trabalhar. Aí o Anderson veio com esse gás todo e o negócio começou a crescer muito. Só que eu percebi que a gente estava crescendo tanto que a minha experiência como aquele estagiário que trabalhou na empresa do pai, em todos os setores e tal, já não era mais suficiente para gerir uma empresa daquele tamanho. E eu precisava me organizar, porque a empresa estava crescendo, não tinha como parar esse crescimento, era uma coisa normal, a empresa crescendo. Eu falei, cara, eu preciso de pessoas para me ajudar. Só que é muito difícil essa seleção, né? Você captar pessoas para trabalhar com você e tal. Aí foi na pandemia. Quando teve a pandemia, eu fiquei muito assustado na pandemia. Como é que foi essa experiência da pandemia para vocês? Teve redução? Teve uma queda grande no primeiro e no segundo mês, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, como ia acontecer e tal. Então, deu aquela queda. Como o transporte é uma coisa muito essencial, na pandemia ele não parou. E como as pessoas começaram a consumir muito em casa... e pessoas o consumo aumentou realmente. O e-commerce explodiu, né? Não só o e-commerce, o consumo em si. As pessoas com medo de morrer... Cara, caixão não tem gaveta. Vou morrer com esse dinheiro aqui? Vou gastar. As pessoas começaram a gastar. Vai reformar a casa, vai comprar coisa. Reformar a casa e tal. Então, o transporte... ficou ativo nesse momento. Ativo e a gente cresceu bastante nesse período também. Eu falei, cara, eu preciso dar uma organizada nisso aqui. Eu falei, pô, aí tem um amigo meu que estudou comigo, o Hélio, que vocês conhecem. Ele estudou comigo no Cefet, só que eu fui expulso, né? Que eu repeti 2 anos seguidos, saí do Cefet. Ele continuou, ele super caxias com estudo, inteligente e tal, continuou estudando. Aí a gente se encontrou. Eu fiz um curso em São Paulo uma época. Ele estava morando em São José dos Campos, se eu não me engano, São Bernardo. Eu encontrei com ele uma vez, isso tem uns 20 anos atrás.
A gente se encontrava de anos em anos, assim, passava um tempo sem se ver. Aí depois encontrei com ele no Mercado Zona Sul, lá no Recreio. Eu tava morando no Recreio. Ele era gerente do Zona Sul no Recreio. Passaram-se alguns anos, eu encontrei com ele de novo. Ele estava de gerente comercial na PepsiCo. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu acho que a gente chegou num tamanho que eu já consigo contratar o Hélio. Aí, liguei para ele, porra, cabeça, acabei de entrar na Cerezo e o cara que me botou lá pediu para eu ficar pelo menos 2 anos lá. Tô lá tem 4 meses. Eu falei, puta que pariu. Cara, então foi o seguinte, me dá uma ajuda, me faz uma consultoria, me ajuda a estruturar minha parte comercial, assim, assado. Aí ele, beleza. Aí ele começou a ir para lá, ia lá de vez em quando, me ajudou nessa parte comercial. Só que nessa parte comercial ele não era muito bom. Mas na parte administrativa, eu acho ele, assim, um cara, assim, excelente com questão de processo, de tecnologia, um cara muito mais antenado e tal. E ele ficou lá fazendo essa consultoria uns 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano. Aí foi quando eu chamei ele para... De fato, ingressar para vir de vez. Aí ele já tinha concluído já o período lá que ele tinha prometido lá com a pessoa que contratou ele. Aí ele veio e está lá até hoje. Hoje eu posso falar que é ele que toca, já não é mais o Rodrigo do começo da empresa. Ele que toca o negócio com o Anderson, com todo mundo que está lá. Mas... hoje eu tenho consciência de que eu não teria a capacidade de gestão de um negócio desse tamanho. Já passou da minha capacidade. Essa questão que você falou no início, que você não queria crescer muito. Sim. Mas e agora? Quer crescer muito? Ou... Não, agora eu quero. Agora Agora é o Hélio que toca, né? Agora dá para crescer. Não, mas agora eu tenho ele como sócio lá para dividir essa responsabilidade. E hoje eu tenho segurança. Por que eu não queria crescer? Porque eu tinha um histórico pesado de situações difíceis que a gente passou. Tem até uma situação, que eu vou contar aqui, que não é engraçada, mas é uma coisa que marcou muito a minha vida. Quando a gente começou o Speedwork, naquela época era conhecimento formulário contínuo, papel, não tinha nada eletrônico, né? A gente trabalhava na empresa na Caravelho, a gente começou a Speedwork, então a gente levou os clientes da Caravelho para Speedwork e começamos uma empresa nova. Só que quando a gente fez o conhecimento, a gente usou a gráfica que fazia o conhecimento da Caravelho. Quando a gente foi fazer os conhecimentos, a gente não reparou, mas estava com os dados misturados. Speedwork da Caravelho. Veio a IDF, aquela autorização de impressão de documento fiscal. Fiscais, isso. A gente veio a IDF, a gente autorizou, imprimiu. Só que naquela época, eu lembro que tinha uma taxa para tirar a IDF, que não era barato, era caro. E a impressão do conhecimento, como eram grandes quantidades para poder ficar barato, você tinha que imprimir muito, a gente fez uma quantidade grande e fez com dinheiro assim bem contado mesmo. Bem apertado. Bem apertado. Cara, veio errado o conhecimento. E a gente imprimindo o conhecimento, pau. Um dia alguém reparou. Vocês não tinham percebido? Não tinha percebido. Um dia alguém reparou, isso aqui tá errado. Puta que pariu, agora? Cara, não tem como fazer outra, não tem como fazer... Não tem como. Não tinha a opção de refazer, não tinha. Uhum. Cara, vamos acabar com esses conhecimentos, os próximos a gente faz correto. Aí a gente estava naquela fase bem difícil mesmo, bem difícil. Nunca vou esquecer. Teve um dia que a minha mãe me ligou, falei, preciso fazer compras aqui para casa e tal. E eu não tinha dinheiro. Eu nunca vou esquecer, esse dia marcou minha vida. Eu não tinha dinheiro para fazer compras para meu pai e para minha mãe. Eu não tinha R$1, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Os amigos dão uma afastada nesse período mais escasso. É raro, mas acontece. Eu não tinha para quem pedir dinheiro e eu pedi para minha esposa. Falei, você empresta seu cartão para fazer as compras? Eu não empresto, claro. Então. Ela me emprestou o cartão dela, fiz as compras. Pam. Esse período de escassez total, eu lembro que eu dirigi uns cortes 883 a álcool que eu tinha dado para um filho de um funcionário meu, que aí os negócios foram piorando, eu cheguei ao ponto de pedir o carro de volta para poder ter um carro para ir para trabalhar. Uns cortes 883 a álcool branco. Ele devolveu? Oi? Ele devolveu ou não? Devolveu de boa. Pedi, ele devolveu, foi super de boa. Gente boa, finíssima, o Carlos. Aí uma Kombi nossa estava fazendo entrega no centro da cidade. Aí ligaram, a polícia parou o carro aqui, falou que tem um erro no CTE lá. No documento, tá chamando você aqui na delegacia, tá mandando o responsável na delegacia. Falei, tá bom. Fui lá. Só que realmente eu estava cansado. Era uma vida assim bem complicada, assim, desgasta mesmo. Desgaste, o ser humano desgasta.
E tem pessoas que passam por situações muito piores, que conseguem se superar, eu acho de uma resiliência absurda. Aí eu lembro que eu fui para a delegacia, eu cheguei lá, aí me mandaram entrar, tal, lá no centro da cidade, ali perto da central do Brasil ali. Aí o cara mandou entrar, aí tinha um policial numa mesa, aí um outro cheio de ouro lá, outro policial lá. O cara, então, esse conhecimento aqui tá errado aqui, a gente já viu que esses dados aqui estão errados, tal, isso aqui lá, isso aqui é crime e tal. Eu falei, eu sei, saiu errado, foi um erro nosso, a gente não tinha como corrigir, não, mas que isso não pode e tal, isso aqui lá, que isso aqui é crime, e você vai preso. Juro pela saúde dos meus filhos. A primeira sensação que eu tive foi de alívio. De alívio por quê? Eu pensei, cara, se eu for preso, ninguém vai me ligar para nada. Eu não vou precisar mais resolver o problema de ninguém. Aquele peso das costas meio que sai, né? Por quê? Eu tô preso. Não vou poder ajudar em nada mesmo? Se eu tô preso, não tem como ser cobrado. Ninguém vai me ligar para cobrar nada, para pedir nada, nada. Aí o cara falou, então liga para tua família e manda trazer um short azul, uma camisa branca, que daqui você vai pro presídio. Falei, tá bom. E o policial, o outro, ele percebeu que não era deboche, não era... Ele percebeu que, cara... Foi genuíno o negócio. Não tem o que tirar dali. Aí ele me falou, cara, é isso mesmo? Tu vai deixar? Eu falei, cara, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, eu literalmente não tenho o que fazer. Cara, meu irmão, faz o seguinte, vai embora, segue tua vida e tal. Aí me liberou. Então, me serviu de ensinamento, porque a gente não pode julgar as pessoas quando elas chegam num momento de desespero, enfim, de se entregar, porque pode acontecer com qualquer um. São as reações que a gente não sabe qual vai ser. E hoje, o que eu trago de experiência disso é que eu já passei muito da onde eu almejava. Um dia eu quero ser assim. Eu já passei muito da onde eu passei. Então, eu me preocupo mais com as pessoas que trabalham comigo, que estão envolvidas no processo, do que comigo mesmo. Porque eu confesso que eu tenho até minha esposa fala... Eu tenho a felicidade de andar num Chevette e a mesma felicidade de andar na Ferrari. Eu vou curtir do mesmo jeito. Então, isso me ajuda a não criar expectativas comigo mesmo. Assim. E você disse que o que você queria mesmo era trabalhar com carro. Você ama carro. Sim, gosto Hoje, muito. no cenário que você está, você já conseguiu praticar esse teu hobby? Assim? Você conseguiu entrar nesse campo de... ter carros, ou sei lá, alguma outra alternativa? É um hobby meu, pratico, frequento autódromo, faço track day, faço trilha de carro, enfim. Isso para mim é uma... É um hobby. É uma meta já ticada, já alcançada. Já. Mas foi bom você falar pra gente, um pouquinho antes agora da tua fala, que você conseguiu proporcionar o teu hobby com o trabalho. Né? Exatamente. Não, exatamente. Porque tem muita gente que acha que não, eu tenho que fazer o que eu gosto... E aí não consegue fazer o que gosta, e aí também não cresce. E não entende que tem que passar pelo processo. Eu procuro, sempre que eu vejo assim, algum filho de algum amigo meu que tem um negócio que não tá em sintonia com o negócio, eu procuro trazer essa fala do advogado. Cara, uma vez eu conheci um advogado que me falou isso, para ver se isso também acende nele, porque a pessoa pode gostar de qualquer coisa, de qualquer esporte ou outra coisa, ou outro hobby. Mas se ela já tem um negócio ali com uma perspectiva de crescimento, de uma fonte de renda e tal, cara, foca naquilo ali e depois você... Aquela você vai gastar, né? O trabalho devolve, é verdade, né? Aquela máxima ali que a gente escuta, o trabalho devolve, ele devolve, de fato. Mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Eu gosto muito de histórias de superação. Tem algumas que eu conheci pessoas pessoalmente que eu acho que são sensacionais. Esse é o irmão da minha mãe e do meu tio, ele veio do Ceará sem nada. Ele chegou a montar uma transportadora com 400 funcionários... referência no mercado. Ele era um puta empresário. Para mim é uma referência. Tem o Jarbas, amigo meu também lá da Italog. Em 2011 ele era um ajudante de uma empresa. Hoje ele tem uma empresa com 9 filiais no Rio de Janeiro, fazendo distribuição no Rio. Um cara fora da curva. Já pode indicar para nós. Sim, eu indico todo mundo. O pai do amigo meu, o cabeludo lá do Ceasa, o cara empurrava aqueles burrinhos sem rabo. Ele trabalhava lá fazendo aqueles serviços lá dentro. Hoje ele tem uma das maiores distribuidoras lá do Ceasa, de material descartável, de tudo. O cara também, assim, fora da curva. São várias histórias assim, que eu estou pensando aqui. Por exemplo, tem um cliente nosso, o Mazinho da Full Pneus. Eu entregava para ele em 98. Em 98, ele era um borracheiro do tamanho dessa sala aqui. Ele comprou metade do cunhado dele. Ele casou com a esposa dele.
Aí ele comprou a metade do borracheiro, do cunhado dele. Em 98, ele era um borracheiro desse tamanho. Hoje ele é o maior do centro da América Latina, com não sei quantos elevadores, sei lá, 50 elevadores ou mais. Muito bacana. O cara também é workaholic total, trabalha muito. Enfim, várias histórias assim, que eu acho bem bacana de crescimento. Eu conheci também o Marlon, da PortoX. Ele comprou uma franquia da Jadlog, no anúncio de jornal, sem dinheiro, pegou dinheiro emprestado com o sogro e tal. Hoje tem empresa com 100 e poucos funcionários, lá no Sul, filial em São Paulo. Também outra história, assim... São várias referências Muitas de crescimento, referências, né? sim. Que você foi ali guardando. E que eu me cobro, assim, quando eu escuto essas histórias, eu me cobro porque eu peguei... Por mais que a empresa tivesse falida e tal, eu peguei um negócio andando. Uhum. Então, eu errei muito, tive muita maturidade de gerir o negócio. Eu fiz muita besteira. Eu ia até te perguntar se você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito nesse período até agora. Tem algo que você olha para trás e teria feito diferente, de repente? Não, acho que não. Acho que tudo que eu fiz de errado contribuiu para a minha experiência hoje. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Acho que o aprendizado é contínuo. Não existem certezas absolutas. O que eu achava há 2 anos atrás, eu achava completamente diferente há 10 anos atrás e assim por diante. E não sei o que eu vou achar daqui a alguns anos. Uhum. Então, acho que não existe certeza absoluta. Acho que tem que estar sempre... Uma coisa que sempre me ajudou muito é a facilidade em reconhecer que estava errado e fazer o que tem que fazer para fazer o certo. É legal, essa virada de chave é importante. Você perceber que você estava fazendo errado e seguir adiante. Porque tem gente que para no meio do caminho, né? Sim, com certeza. Ou não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Exato. Também acontece. Né? Porque você percebe e não consegue agir, né? Então, quando eu quebrei, eu lembro de passar por situações de ter que vender carro, trocar cheque, aquela coisa de quem está precisando de dinheiro e tal. E uma coisa que é muito importante, quando você quebrar, o quanto antes você ter a consciência que você quebrou, melhor. Porque você ficar protelando essa quebra, fazendo empréstimo, alienando o carro, pegando dinheiro emprestado, cara, você está só se afundando. Tem que ter que quebrou, tem que zerar, parar. Sim. Começar do zero. Construir novas estratégias. Não tem dinheiro para pagar, não pega emprestado, não aliena carro, não vende... Não piora, né? Não piora a situação. Não piora. Você tem que entender o negócio. Aí precisa de um contador. Você precisa entender o negócio. Cara, o negócio, ele dá dinheiro, ele vai dar rentabilidade, tem uma perspectiva de dar rentabilidade, ok. Aí você pode até fazer um aporte, alguma coisa do tipo. Agora, se você tem um negócio que você não tem uma previsibilidade dele dar certo, vai ficar botando dinheiro bom em um negócio ruim, então... Exatamente. Então, para. Então, acho que uma coisa que me ajudou também foi ter essa consciência de quebrar, de cortar todas as despesas o quanto antes. Uhum. Com certeza. Você disse também que hoje você dá muita importância para as pessoas. Sim. Mas essa importância ela é dúbia, né? Porque quem é bom, você fala, cara, esse cara é muito bom, tem que ir comigo. Mas quem não é tão bom, às vezes você também olha e fala, cara, esse cara está travando o meu negócio. Teve algum momento na Speed que você olhou para uma pessoa, não precisa dizer nomes, claro, Sim, sim. e falou, esse cara vai comigo, mas que também você percebeu, esse cara não vai comigo. E se eu não fizer alguma coisa, vai segurar o meu crescimento. Cara, é complicado. Você é bastante coração, né, Rodrigo? Muito. É. Eu vou te falar que uma das Cadê coisas... o carro, né? Mas pegou de volta. Eu peguei essa frase, eu dei, mas peguei de volta. Mas você devolveu depois? Qual? Os carro. cortes. Os cortes. Você pegou... Os cortes eu vendi. Aí, na verdade, minha esposa, eu sou o fã número 1 dela. Ela trabalhava ela é dentista do Extra, ela é dentista, trabalhava no Extra e tal, ela ganhava pouco. Ela comprou um Honda para mim, usado, 100% financiado e me deu para rodar. Ó, que mulherão, Aí, hein? que Vamos mulher. respeitar, hein, galera? Essa aí é única. Aí... Eu não sei se eu devolvi, acho que eu vendi. Confesso que eu não devolvi, não. Eu acho que eu vendi o carro. Mas tava duro na época, Eram outros... era justificado. Tava com a outros consciência de que tempos. estava quebrado, né? Sim, Isso sim. que você falou, Sim. é importante. Era o momento do caos. Sim, com certeza. Mas aí essa questão de pessoas, para mim sempre foi. E hoje eu não faço mais. Mas uma coisa que sempre me pesou muito era mandar alguém embora. Cara, mas acabava comigo legal. Eu sempre consegui separar casa de trabalho. Meu trabalho pode estar pegando fogo. Eu chego em casa, eu não chego em casa falando do trabalho. O trabalho pode estar... Eu chego em casa, eu não falo do trabalho em casa. Eu gosto de separar... Casa
para você descansar, para estar com a tua família, não é para ficar remoendo os problemas que você tem no trabalho, até porque você não vai solucionar problema nenhum ali falando sobre os problemas. Então, eu sempre gostei de separar. Mas quando eu mandava alguém embora, a minha esposa ela percebia. Mexia com você, né? Mexia comigo. E quando eu tive que mandar um gerente lá da filial embora, que realmente era um batente para o nosso crescimento e tal, aí, pô, mal com aquela situação, pô, eu falei, vou ter que ir para São Paulo para fazer isso e tal. Cara, e eu remoendo isso em casa e tal. Ela chegou para mim e falou assim, cara, pensa o seguinte, a culpa não é sua. Você poderia estar indo lá para promovê-lo. Exatamente. Não para desligá-lo. Aí eu falei, cara, tem razão. Isso me ajudou a dar uma aliviada. Mas... O peso continuou aí, né? O peso de ter continua que desligar tal. uma pessoa. Mas fora esse caso assim, eu acho que todo mundo que passou por lá contribuiu muito. Eu sou muito grato a todo mundo que trabalhou com a gente, que trabalha com a gente. Porque é muito comum. Eu sempre presenciei o comerciante, o empresário reclamando do funcionário. Recentemente a gente foi num restaurante que o cara ficava falando, mas sei que lá. Mas é funcionário, né? Sabe como é que é, né? Que funcionário, sabe como é que é, né? Isso me incomoda muito. Porque, cara, o restaurante só está ali por causa dos funcionários. Sim. Ele tem que entender que os funcionários não são um problema. Os funcionários são a solução. Os funcionários são o negócio dele. E o empresário que tem essa visão de que funcionário só quer te ferrar, que funcionário... Cara, acho que ele traz para o próprio negócio dele em contrapartida, o funcionário vai pensar o quê dele? O patrão só quer se dar bem e a gente que se dane. Tem que entender a importância, ninguém faz nada sozinho. A não ser que você seja um advogado, um médico, tudo bem. Agora, você que tem um negócio, que você tem funcionários, tem que entender a limitação de cada um, tem que estar preparado para as decepções. Você não pode criar expectativas. Uma vez eu ouvi uma frase que era muito... Eu li em algum livro, que tem aquela frase antiga que é: faça pelos outros o que você gostaria que fosse feito por você. Está errado. Faça pelos outros o que você gostaria que os outros gostariam que fosse feito por eles. Não é o que eu gosto que você vai gostar. Não é o que me agrada que vai te agradar. Eu tenho que entender você. Eu tenho que entender você para saber como te agradar. Cada um tem a sua linguagem ali. Então, isso eu aprendi com esse meu tio, que veio lá do Ceará, tio Haroldo. O nome da empresa dele era Rodojumbo. Se eu chegasse no cliente, o cliente falasse, eu sou cliente da Rodojumbo, esse cliente eu conseguia negociar. Agora, se eu chegasse na empresa e ele falasse, eu sou cliente do Haroldo, esquece. Você pode oferecer metade do preço, transportar de graça. O cara não sai, porque ele sabia fidelizar. Eu tinha 20 e poucos anos, eu estava num cliente fazendo cobrança, que antigamente se recebia muito em carteira, né? Cheque de terceiros, enfim, era aquela papelada que tinha antigamente. Estava num cliente lá para fazer uma cobrança, estava no escritório dele. Aí eu tentando ser comercial, que eu sou tímido pra caramba, tentando ser comercial, tentando puxar conversa, ficar olhando foto, perguntando as coisas e tal. Aí tinha um galão de Jeep militar no canto assim da sala. Aí esse cliente lá estava separando o cheque, ele é um cara muito sério, separando os cheques. Aí eu perguntei, esse galão aqui é do seu Jeep? Aí ele, mexendo no cheque assim, parou, olhou pro galão. Seu tio que me deu. E continuou contando lá os cheques. Cara, aquilo caiu assim Ele me ensinou como tratar um cliente. Como tem que ser pessoal essa relação. Eu nunca consegui ser como ele era. Ele era um cara comercial extremo, absurdo. Funcionário e cliente idolatravam ele. Aí eu entendi ali que, se você quer fazer alguma coisa por alguém, isso não é só com o cliente, com o funcionário também. Você tem que entender a pessoa. O que motiva? E, cara, isso é a coisa mais difícil que existe. Você motivar um time... É complicado mesmo. Você achar coisas em comum que estimulam as pessoas, cara... Como é que é a quase cultura? Impossível, né? Quase impossível. Como é que é a cultura de vocês na Speedwork em relação à fidelização de clientes? O que vocês pregam lá dentro? Cara, a gente prega muita seriedade. A gente sempre foi muito sério. Eu acho que... Não sei se existe uma dose certa para isso, mas eu sempre fui muito certinho, muito careta em relação aos negócios. Muito Caxias, é tudo preto no branco, nada de errado. E eu acho que isso acaba
passando para a equipe, né? Para todo mundo, e fica uma coisa, meio que um consenso de trabalhar certinho, de, cara, isso aqui sobrou, devolve para o remetente, faltou, vamos pagar, quebrou, vamos pagar. Tem alguma estratégia que vocês usam para tratar aí, que você falou que você prega muito esse cuidado de entender o cliente, né? Quais são as estratégias que a Speedwork usa para poder entender o cliente? Conhecer. Cara, isso hoje está muito nas costas do Anderson, né? A gente está desenvolvendo ainda essa estratégia de como manter essa... Porque quando você cresce, você perde essa essência de... É difícil, né? Agradar a todos ao Porque, mesmo por exemplo, tempo. as empresas grandes, elas não são burocráticas porque querem. É por característica. Você tem um restaurante pequeno. Aí você chega lá, quando você conhece o chefe, o cozinheiro lá, no botequinho. Aí você chega, pô, seu Joaquim, faz para mim um bife a cavalo, mas eu quero 3 ovos. Ele vai lá, mete lá os 3 ovos, lá, pum, bota uma cobrancinha a mais lá, você paga, numa boa. Aí você vai num restaurante grande de rede, de franquia, aí você fala, eu queria um prato tal, mas assim assado. O cara fala, não pode. Não pode por quê? Porque ele tem todo o processo da cozinha, de ingredientes, da logística dos ingredientes e tal. Então, você fica engessado. Mas você é pior por isso? Não, uma característica. A gente crescendo, você perde esse feeling, né? Esse feeling com o cliente, até com o funcionário. Tem funcionário hoje que eu não sei o nome. Antigamente o cliente me ligava, a carga de Niterói está atrasada. Eu já sei, o motorista é o Chibungo. Chibungo, cadê a carga do fulano? Não, estou chegando. Tá. Então era uma coisa mais caseira, né? mais informal. Agora, como o negócio cresce, aí fica uma coisa mais engessada. O cliente acaba virando um número, mas a gente tenta manter ter uma proximidade acima de tudo. Tentar, sim, pelo sim. menos. E com os colaboradores, que agora você tem 140, né? Sim. Como é que é a cultura de vocês com os colaboradores para fazer todo mundo se sentir em casa, entender? Porque quando a empresa cresce, os processos também, eles ficam muito mais burocráticos. Sim. Existe uma necessidade de construir processos dentro de uma empresa que ela acaba galgando o crescimento, porque senão ela não vai andar. Só que as pessoas às vezes precisam entender esses processos, elas precisam caminhar junto e respeitar, acima de tudo, o processo para que a empresa continue crescendo com esses percentuais que vocês estão aí crescendo até o momento. E como é que é a estratégia da Speed em relação a isso, em fazer com que as pessoas percebam esse crescimento, respeitar os processos e ter essa cultura ali de fidelizar o colaborador também, né? O que a gente faz? Lá em 2004, naquele processo que a gente estava mal, a gente não pagava hora extra, pagava metade da vale-refeição, porque estava quebrado, não tinha dinheiro. Então, conforme o negócio foi melhorando, eu voltei a pagar tudo, e hoje eu faço questão de pagar tudo e um pouquinho mais. A gente tem bônus, tem alguns benefícios que eu acho que é uma maneira de mostrar. Eu não sei se essas pessoas enxergam dessa maneira, mas acho que é uma maneira de mostrar o valor deles pagando tudo que eles têm que pagar e mais um pouco, mostrando a importância, valorizando a importância deles. Nós somos, vou te falar, uma das poucas empresas que ainda tem ajudante de caminhão registrado. Está todo mundo por causa da desoneração da folha, agora com essa reforma tributária e tal. Todo mundo contrata o agregado com ajudante próprio do agregado. Só que a gente tem muito medo de fazer isso e perder essa qualidade do serviço, do atendimento. Então, hoje a gente tem um RH que faz todo esse trâmite, né, burocrático. Esse trâmite. E essa proliferação da cultura, a implantação da cultura, enfim, a divulgação da cultura, né? Teve uma coisa que ajudou muito também. São pequenas coisas que a gente faz que eu acho que os atos têm mais efeito do que falar sobre a nossa cultura. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia, ninguém era obrigado a trabalhar. Ninguém precisava trazer atestado, porque, cara, pandemia, enfim. Teve um ajudante nosso, o Painho, ele ficou 1 ano e meio em casa. Recebendo. Mas ele era idoso, então a gente falou, cara, não vem, que ele acabou falecendo em casa, teve um infarto e tal. Caramba. Mas ficou 1 ano e meio em casa. A gente procura ajudar. Tem o seguro de vida, né, que é obrigatório, né? Mas no seguro de vida a gente teve um funcionário que faleceu. O seguro de vida a gente
recebe uma parte, essa parte a gente deu para a família também. São pequenas coisas que a gente vai fazendo. Que acho que, por exemplo, você me perguntar sobre a cultura da empresa, eu não vou saber... Você não vai conseguir intitular uma cultura específica, mas você sabe ali o sentimento que vocês passam, né, para as pessoas. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre a cultura da empresa é um funcionário nosso. Sem dúvida, com certeza. Você pegar um ajudante nosso e perguntar, cara, como é que é a empresa? O que você acha da empresa? O que a empresa faz por você? Cara, ele é a melhor pessoa para falar. Com certeza. Então, e os clientes também. Se você quer perguntar das qualidades, da seriedade da empresa, pergunta para um cliente. O cliente vai saber te falar. Para eu falar da empresa que eu trabalho ou falar de mim, perde o valor. Eu sou honesto. Eu não posso falar que eu sou honesto. Eu não posso me intitular honesto. Quem tem que falar que eu sou honesto são as pessoas com quem fazem negócio comigo. São os terceiros, claro. Com certeza. Mas esse respeito pelas pessoas é importante, né? E escutar eles também. Que é o que vai fazer vocês se moverem ali enquanto empresa, escutar o colaborador. Foi o que eu falei. Eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram muito no crescimento. Tem uma pessoa muito especial também, que é o Vandésio, que ele é meu irmão mais velho. Trabalha comigo, trabalhava na empresa do meu pai, veio trabalhar comigo, ele já se aposentou. E eu, quando era novo, eu tinha uma postura arrogante. Eu tinha essa postura de funcionário só quer te fuder. Desculpa o termo. Funcionário só quer te ferrar. Eu tinha essa postura negativa. E ele foi me mostrando, não, cara. Pô, o cara acorda 4 horas da manhã, o cara vem no ônibus lotado, o cara vem, ele passa aqui o dia inteiro carregando caixa. O cara chega no cliente, não ouve gracinha do cliente, é maltratado. Pô, o cara chega no final do dia cansado, ele volta para casa, chega à tarde em casa, aí tem tiroteio na comunidade, o cara não pode subir, não pode ir para casa. Cara, tem que entender. Me fez enxergar esse lado humano do pessoal que eu não enxergava. Eu vivia na minha bolhazinha de filho de empresário, zero dificuldade na vida. Não tinha nem noção, nunca vou alcançar o que esse outro lado, né? Esse outro lado passa. Então, ele me ensinou isso, ele me ensinou a enxergar as pessoas dessa maneira, o que me ajudou muito na gestão de como cuidar das pessoas. Eu sou feliz em relação ao que eu fiz pelas pessoas que trabalham comigo. Eu sou bem realizado com as pessoas com que eu ajudei, com o que eu fiz. Isso, para mim, me faz bem. A sensação de dar um presente, eu consigo ter a mesma sensação de quando eu ganho um presente. Quando eu consigo fazer alguma coisa por você, eu consigo ter a sensação que você está tendo recebendo. Então, isso, para mim, é muito, muito gratificante. Eu ter através da empresa, eu ter conseguido fazer o que eu fiz pelas pessoas que trabalham comigo. E, enfim, isso, para mim, é bem gratificante. Bem gratificante. Você mencionou sobre tecnologia lá no início da nossa conversa. A Speedwork, ela se atualizou em relação à tecnologia? Como é que está o cenário? A gente está sempre buscando, né? Sistema, processo de rastreamento, de monitoramento. Acho que é uma busca constante. Ainda mais a nossa geração viveu uma migração, né? Um rebuliço digital, assim, que não para, né? Agora está vindo a IA aí também com força total. Até chega a voz de Deus era IA, também quando você falou a primeira vez, eu falei, tá falando com a IA. Em falar em IA, vocês acham... Como é que você vê, assim, ela impacta no cenário de transportadora? Em algum segmento, você acha? Cara, não sei. Confesso que eu não sei. Eu acho que vai ajudar nos nossos processos internos. Eu ainda não sei como. Já tenho umas sugestões de onde acho que poderia ser aplicado, mas a gente ainda não aplica. Mas é uma coisa que a gente está... O Hélio é muito antenado em relação à tecnologia. Eu sou mais analfabeto digital. Não consegui acompanhar essas atualizações aí, modernas. Eu sou bem travadinho. Eu digo isso mais porque vocês agora estão com um galpão enorme, né, em São Paulo. Se mudaram recentemente. Eu falo um pouquinho lá da filial de São Paulo, como é que está o cenário hoje. São essas mudanças, mas que marcam bastante a nossa trajetória. Aqui no Rio, a gente ficou até 2014 num galpão de 400 metros. De 2014 a 2018 no galpão de 1.000 metros. Aí de 2018 a gente foi para um terminal de carga. A gente começou com 500 metros, depois de 1.000 metros, 2.000, agora a gente está com 2.000 metros. Em São Paulo, como a operação ela é diferente, a gente recebe carga, enche um carro, manda para o Rio. Recebe carga, enche um carro, manda para o Rio. Aqui no Rio, a gente recebe tudo de uma vez só, descarrega e bota para entregar. Então, o galpão lá era menor. A gente ficou num galpão de 600 metros
até... Está em 2025. Vou chutar aqui até 2022, 21, 22. A gente mudou para um galpão de 1.000 metros, docado. 22, 23. 23 a gente galpou um galpão com 5 docas. 23 a gente mudou para um galpão de 1.000 metros também, mas com 14 docas, se eu não me engano. E esse ano a gente foi para um galpão de 3.500 metros. Uau. Também cross-docking. Foi um passo bem grande. Todos os passos que a gente deu em relação à mudança sempre foi muito como o Hélio fala, não vai maluco. A gente pensa, mas não pensa muito não, porque São Paulo, o espaço em São Paulo está ficando cada vez mais escasso. E agora com a reforma tributária, muita empresa que era de fora de São Paulo por causa de incentivo fiscal vai deixar de estar fora de São Paulo e vai voltar para São Paulo, que São Paulo é o coração do Brasil, né? Então, o que já era escasso vai ficar mais escasso ainda. Então, esse galpão é um passo grande. É uma estratégia de vocês já visando a longo prazo ali, né? Talvez. O nosso crescimento ele deu uma esfriada esse ano. A gente perdeu um pouco da aceleração que a gente estava. A gente estava num ritmo bom, mas acho que faz parte. Sim. Acho que até ajuda a gente botar a casa em ordem, porque muita coisa para melhorar. Uma coisa que não cessa, a melhoria é constante, a atualização é constante. Então, esse galpão veio para ajudar na parte operacional, porque o galpão anterior já estava se tornando um batente, que a gente estava deixando de atender bem por causa de falta de espaço. Esse galpão hoje é mais do que a gente precisa, mas a gente tem a expectativa de usar e torná-lo pequeno em breve. Importante. Tomara que sim. A gente está aqui cuidando dos dados de vocês e a gente está com a expectativa de apoiá-los nas estratégias também. E isso é uma coisa que a gente sempre cresceu com uma contabilidade muito daquela tradicional de... Você mandava o faturamento do contador, ele mandava a tua guia, pagava e ponto. Poxa, acabou. Se você perguntasse alguma coisa para o meu contador na minha empresa, ele não sabia. E com o crescimento, isso foi uma coisa que eu sempre busquei, um apoio de um contador que realmente orientasse em relação ao seu negócio. Cara, esse negócio é isso, é assim, assado, faz isso, faz assado. Melhorou, piorou. Exatamente. E quando a gente foi lá para a Épicos, acho que isso foi uma coisa que... Uma das coisas que me deu conforto em relação ao crescimento. Se eu tiver que crescer, eu vou crescer estruturado, sabendo o que eu estou fazendo, com o apoio do contador, falando, cara, tá assim, tá bom, tá errado, tá isso, aquilo. Enfim, índices que eu nem conhecia, que eu vim conhecer com 23 anos, tá 2 anos juntos, né? 2 anos. 2 anos. 23 anos de empresa que eu vim conhecer vários índices de contabilidade que eu não conhecia. Bom testemunho pra gente. Não, mas isso é... Tanto que eu indico com frequência, sempre que eu vejo algum amigo meu numa situação parecida, com que o negócio está crescendo. E se ele não se organizar, vai dar ruim. Porque muitas sucessões... Isso não foi o meu caso, mas eu vejo muitas sucessões darem errado, não por falta de capacidade do sucessor na gestão do negócio, mas porque o negócio já vem... A geração anterior, ela já vem girando o pratinho, fazendo um monte de malabarismo Sim. fiscal, contábil, administrativo, enfim, um monte de coisinha. Aí, quando a próxima geração vem pegar, cara... Como que conserta esses malabarismos todos? Não tem como. Aí o negócio dá ruim, a geração não soube... A sucessão não foi bem feita. A sucessão não foi bem feita. Cara, de repente não foi a sucessão, de repente foi o próprio negócio que já estava fadado. Porque hoje, uma coisa que me impressiona é o seguinte... Hoje, um negócio para quebrar, ele dura anos funcionando. Sim. Mas anos. E durante esses anos que ele está quebrado, ele está puxando o mercado para baixo. Por exemplo, transportadora. Transportadora nenhuma fecha vazia. Porque o cara não tem gestão do processo, começa a botar carga para dentro a qualquer preço, fica com mais carga do que pode entregar, enfim, e acaba quebrando. Mas ele quebra cheio. Você não vê a transportadora fechar vazia. E o cara, quando está quebrando, quando o negócio vai ruim, pum, abre outro CNPJ. Isso aconteceu comigo. Não só transportadora, né? Muitas atividades... Sim, eu estou falando do meu negócio porque o que eu vejo. Mas, por exemplo, esse transportador, que ele quebrou,
e ficou trabalhando mais 2, 3 anos fazendo um preço abaixo do que ele poderia fazer, Sim. abaixo do que ele poderia fazer, cara, ele só está jogando o mercado para baixo. Exatamente. Então, eu acho que essa reforma tributária, com essa questão do só poder me acreditar, se você pagar o teu imposto e tal, acho que vai ser uma coisa bem legal para puxar a régua para cima do jogo. Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada de só manter no negócio quem tá organizado. Tendencialmente é isso. Ela vai contribuir com quem está na melhor prática, né? Sim. E quem ali está dando a pedalada há muito tempo vai tirar o pedal, vai falar, não, agora você não pedala mais porque o teu cliente não vai te comprar, esse é o ponto. Exatamente. Que até então ele vendia por conta de uma estrutura de débito e crédito tributário que não se apegava a esse detalhe que você falou. O cara pedala, abre um CNPJ, depois fecha, depois abre outro. Agora ele vai estar preso numa estrutura um pouco mais enriquecida ali de controle. Mais rigorosa, né? Mais rigorosa, e aí o cara não vai conseguir vender, na verdade. Não é nem que o outro queira comprar, ele não vai conseguir vender se ele não tiver Sim. o controle tributário dele ali muito bem feito. Isso não é assunto pra gente, né? Mas pegando um gancho com isso, como é que você vê o teu mercado hoje, Rodrigo? Como é que você vê a evolução ou não do teu mercado? E quem seria teus concorrentes, assim? Cara, o mercado em si, o que acontece? Eu não conhecia meus concorrentes. Era uma coisa muito... sei quem é, mas não conhecia. Não sabia como funcionavam e tal. E o transporte... Como é que eu enxergo o transporte? Acho que todo transportador, ele cresceu de uma maneira muito individual, assim, muito... Tanto que cada transportador tem sua característica. E é uma dificuldade... Por exemplo, quando você vai instalar um sistema na sua transportadora, cada transportadora usa um termo para uma situação, usa um termo diferente. Uma chama de manifesto, outra chama de relatório de entrega, outra chama de redespacho, outra chama de parceria, quando entrega com o próprio conhecimento. Enfim, são vários termos que cada empresa usa de uma maneira diferente. Mas por quê? Porque era todo mundo no seu mundinho, todo mundo na sua bolha. Na sua caixinha. Aí nomeava as coisas com o nome que vinham de fora e, cara, então isso aqui vai ser o nosso manifesto, isso aqui vai ser aquilo. Acho que todo mundo vivia muito na sua bolha. A gente andou fazendo uns cursos lá em São Paulo de mentoria e tal, e a gente conheceu mais concorrentes. Mais concorrentes e tudo. Específico para a área de transporte, vocês. Específico para a área de transporte. E isso, para mim, cada vez é mais claro que... Você vê empresas grandes, empresas que o que eu achava assim, que usava como referência, os caras mais desorganizados do que... Nem sempre é o parâmetro. Nem sempre nem sempre é o que parece. Empresas grandes, com estruturas grandes, cara, como é que o cara consegue... Mas, enfim, o negócio está lá. Acho que não existe certo e errado no... Uhum. Mas isso te confortou ou te deixou... Cara, isso me confortou e até de uma certa falta de humildade minha, me trouxe algum certo orgulho, porque algumas situações eu estava à frente de gente muito mais. De gente que eu usava como referência. Eu estava mais organizado do que algumas empresas que eu usava como referência. Eu lembro quando eu era bem novo, eu visitei uma empresa que eu fui lá, os caras com crachazinho, tudo organizadinho, tudo a porta com plaquinha e tal. Aí eu achei que, meu sonho um dia é trabalhar numa empresa que tem esse controle, essa organização. 10 anos passaram, alguma coisa assim do tipo. Eu fui nessa empresa de novo e tal. Cara, eu fui ver que eu estava muito mais organizado do que ele. São coisas que... Mas o nosso mercado... Como é que começou uma transportadora... As grandes empresas de transporte, por exemplo, a Braspress. O cara começou com uma bicicleta. Uma bicicleta. Ele fazia entrega de rolo de filme de cinema na época, do lugar lá onde fazia a distribuição dos filmes para a Estação da Luz. Ele ia de bicicleta, fazia o frete. Hoje é a maior frota da América Latina. Tem um data center lá maior do que bancos nacionais, enfim. Como é que começava a empresa de transporte? Com um caminhão. A Itapemirim começou com o dono lá, o da Itapemirim, o fundador. Ele tinha um caminhão, ele fez um frete para uma cidade, chegou na cidade lá, não tinha carga para voltar. Ele ia voltar vazio, alguém falou para ele, cara, tem um pessoal querendo ir para lá. Não quer levar, não?
Ele leva. Aí ele falou a carga, que eram as pessoas, a carga subiu sozinha no caminhão, pagou o frete à vista e desceu sozinha. Ele falou, cara, essa é a melhor carga que existe. Virou Itapemirim. As empresas de transporte elas começavam assim, com alguém prestando serviço para alguma empresa e o negócio vai crescendo. E quando o negócio vai crescendo, dificilmente ele cresce estruturado. Eu cometi esses erros, todo mundo cometeu esses erros. Você vai pecando em várias... Até 2017, por exemplo, eu não tinha uma conta separada da empresa. A conta da empresa era a minha conta. Eu era o único dono. PJ e PF, tudo junto. Tudo junto. O maior erro que existe. Foi o maior erro que existe. Então, foi em 2016, esse tio meu faleceu. E bastante coisa complicada na empresa, com parente, com tudo. Eu falei, cara, eu não posso ir pelo mesmo caminho. Para mim, serviu de alerta. Foi com 2017 contratei uma gerente financeira e separei minhas contas da conta da empresa e comecei a organizar financeiramente. Exatamente. E deu certo. E hoje em dia, tudo separado, tudo certinho, bonitinho. Mas, antes disso, era completamente desorganizado. Então, eu tive esse acontecimento com o meu tio que me deu esse alerta. Se não tivesse tido, eu poderia estar muito enrolado hoje. Porque quando você cresce, se você não se estruturar com crescimento, você cresce errado, você cresce sem base. Aí, muita gente... Toda empresa de transporte ela começou pequena e não nasce grande. Não nasce grande. Até tem, hoje em dia tem. Já tem fundo de investimento que monta... Eu fiz um curso uma vez de cálculo de frete que o professor, Paulo Guedes é o nome dele, ele falou que participou da fundação de uma empresa de transporte de carro de cegonha, que a empresa começou com 500 caminhões. Fazia Mercosul e tal. Então, nasceu grande. Nasceu grande. Mas não era o que acontecia antigamente. Antigamente, vou chutar aqui que 90% das transportadoras começou com um caminhoneiro fazendo transporte, comprando outro caminhão. Correndo atrás mesmo. Chamando um amigo e assim vai. E era confuso antigamente, questão de documento. O conhecimento eram 6 vias, aí ficava uma via na barreira, tinha a via do fisco. Era um negócio... Era físico, né? Era trabalhoso, digital, né? Era burocrático. Eu lembro bem. Então, o crescimento desorganizado era compreensível. Até porque o cara era motorista de caminhão. Se você perguntasse dele de manutenção de caminhão, de como dirigir à noite, o cara vai te dar uma aula. Mas como contratar, como treinar, como estimular, enfim, incentivar. Cara, aí dá ruim, aí que dá o... Então, acho que o nosso mercado hoje, ele está mais profissionalizado, isso é nítido, né? Está mais profissionalizado, mas eu ainda acho, todo mundo está numa fase ainda de... Todo mundo já tem gente mais avançada, assim, mas todo mundo ainda está se entendendo, ainda está... Se adaptando, né? Se adaptando. Acho que a gente vive uma transição muito, muito grande de tecnologia, de como trabalhar e tudo, enfim. Eu não vejo uma empresa assim que esteja 100%. Acho que todo mundo tá investindo, porque é constante, assim, não acaba esse... Em relação à segurança, como que funciona lá na Speedwork? Como que vocês se preparam? Porque a gente vive agora numa situação... Sim, o Rio de Janeiro... É de muito tempo, mas tem ficado cada vez pior, né? Como que a Speedwork se organiza em relação a isso? A gente investe muito em segurança na questão de monitoramento, de gerenciamento de risco, de acompanhamento da carga. Já passaram por alguma situação que tenha prejudicado a operação? Foi 2023. Em 2023, a gente teve aproximadamente 300 mil de prejuízo de franquia de sinistro. Porque a gente paga uma franquia em cada sinistro, né? Então, a gente teve, se não me engano, foi 1 milhão em sinistro em 2023. Caramba. Estou chutando aqui os dados, porque eu não lembro se foi 2023. A gente está em 25, né? Acho que foi 23. Aí 24 foi um pouco menos. Aí 25 a gente estava indo bem, e semana passada roubaram um caminhão nosso. Mas a gente investe muito, a gente utiliza uma gerenciadora muito, muito bem estruturada, que é a Golden Service. Esses parceiros, assim,
Vem para somar no quesito segurança aí, né? Porque realmente... O problema é que essa segurança toda, ela acaba engessando um pouco a operação. Porque um caminhão que fazia 30 entregas, quando você tem que parar, pedir para abrir baú, coisa do tipo, ele perde produtividade. Mas é um mal necessário. A gente teve um período que era semanalmente um caminhão nosso era abordado na Avenida Brasil. Caramba. E os caras paravam de moto, rendiam, mandavam encostar, botavam numa rosinha paralela, pegava a nota, conferia. Não, pode ir. Nada de interessante aqui. Nada que eu queira, pode ir. Mais ou menos isso. Enfim, a gente teve um período bem sombrio aqui no Rio. Esse ano foi mais tranquilo, mas teve algumas operações grandes da polícia em relação ao roubo de carga, né? Porque tava num nível assim... Passou do ponto já há muito tempo, Muito tempo, mas estava realmente impossível, né? Aí... O que era pior, no Rio ou em São Paulo? Sempre foi no Rio. São Paulo a gente teve poucos casos. São Paulo é muito, muito perigoso ali a área do Brás, aquela área de Moamba ali que tem lá. Ali é bem perigoso, mas ali tem... o maior perigo ali é o assalto de rua, é o furto. Rendem o ajudante no carrinho. Na hora quando você está carregando, descarregando. Mas já teve alguns casos também do próprio caminhão roubado. Mas no Rio sempre foi pior. Mas a gente investe... Ainda tem que contabilizar isso, né? Sim. No meio. O que tem de recurso para isso, a gente investe. A gente investe além do que é necessário. Por exemplo, a seguradora exige que a gente rastreie o caminhão a partir de R$100 mil. Se o caminhão sair com 50, a gente já rastreia. A gente não poupa nisso. Não poupa, exatamente. Hoje 99% da nossa carga é rastreada. Quando a seguradora exige que seja 70%, a gente monitora 99%, porque a gente paga, em caso de sinistro, a gente paga também, né? Então, é um investimento para não ter o prejuízo. E o prejuízo para o cliente, quando a mercadoria é roubada, a gente não sabe se o fornecedor tem o mesmo item para repor, o quanto tempo demora para produzir aquele item. Então, não é só questão de ser ressarcido, é questão que é para não ser roubado, né? E a gente não vê isso em outras transportadoras, que é uma coisa muito comum, assim, está no seguro, vai. Os próprios corretores falam que eles não veem nas outras transportadoras a preocupação que a gente tem com a questão do sinistro, de evitar. Vocês não se preocupam só com o prejuízo que a Speedwork vai ter, mas também com todos aqueles fornecedores e... Sim, no geral, com o que reflete, né? Vai refletir em todo mundo. Isso é imensamente não recebimento importante. da carga. Claro. E isso é exposto para o cliente sabe desse diferencial da Speed hoje? A gente tenta vender isso, né? Mas tem situações que a gente passa, por exemplo. Uma vez a gente foi numa feira em São Paulo, uma feira de transporte, não sei se foi a Fetransport ou Intermodal, não lembro, que tinha um stand de uma transportadora especializada em carga de altos valores. Carretas blindadas, o baú blindado, eletrificado, baú da choque, uma coisa assim. Todo trabalhado na... Parada diferente. Aí tinha um mapa deles de atuação no Brasil. Ia do Sul até Minas, Espírito Santo, não lembro. Aí a parte que eles atendiam pintada, né, colorido, e Rio de Janeiro riscadinho assim de preto. A gente perguntou, mas por que o Rio de Janeiro está riscado? Ele, não, o Rio de Janeiro é um país à parte, a gente não atende. Eles trabalhavam com celular e material de informática. É uma carga complicada, né? Completamente. Uma carga complicada. Então, aí a gente vai fazer uma cotação. Aí o cliente passa uma cotação lá de R$500 mil, R$700 mil de material. A gente passa o nosso preço. Tem pela metade do preço na transportadora tal. Cara, ele não está atendendo às exigências da seguradora. Para fazer esse preço, não tem como. Existe o preço barato e o milagre. Como o milagre não existe, cara. Porque ele é milagre, ele não existe. A gente tenta vender isso para o cliente, mas nem sempre o cliente está preocupado só com... Não está preocupado com... Além do preço, está preocupado só com o preço, a gente acaba perdendo. Mas a gente tenta vender essa ideia de responsabilidade, de compromisso, trabalhar com corretores, sempre corretoras grandes, especializadas no ramo de transporte, já para ter esse suporte. Isso é importante. Agora, enquanto Rodrigo,
quais são ali as suas expectativas? Assim, a gente já entendeu que você conseguiu alcançar um sonho que você tinha ali de ter carros e tal. E quais são os outros sonhos que você tem dentro do cenário que a Speedwork hoje está? Já meio que estabilizada, tendo um parceiro de confiança para cuidar dos negócios. Então, hoje você consegue ficar um pouquinho mais ali nos bastidores, talvez, respirar um pouquinho. Como é que é o Rodrigo hoje? E quais são os sonhos que você tem em relação à pessoa física mesmo? Entendendo que você já tem uma empresa que já está estruturada no mercado. Em relação a sonhos, pessoa física, como faço que eu já alcancei todos os meus sonhos. Tudo que eu almejava já consegui. Tenho 3 filhos. 3 filhos, 3 gatos e 2 cachorros. Eita, que delícia! Quantos anos cada um? O mais velho tem 11, é o Francisco, a Marina com 9 e o Felipe com 6. Então, sempre quis ser pai. Sempre foi um sonho meu ser pai. Enfim, sonhos assim pessoais já concluí todos, assim, de conquistar. Tenho meu Chevette. Vermelho? Não, prata. Aí... Eu tive no vermelho. Vermelho? Chevette Aro de bolinha. Tu lembra do aro bolinha, de bolinha? Enfim, E quais são os sonhos, então, que você tem para os seus filhos aí? Você Acho que espera que um deles seja o seu sucessor? Não tenho essa expectativa, não. Procuro não... Colocar essa carga de responsabilidade sobre eles. Sim, deixar bem à vontade. Acho que a definição de sucesso é uma coisa muito pessoal. Com certeza. O meu sucesso não é o seu sucesso, não é o seu sucesso. Então, acho que deixar cada um descobrir o seu Caminho, né? seu caminho. Tentar passar a mensagem do advogado lá, tu não quer jogar bola, beleza. Não consegue jogar bola, Isso. trabalha para poder jogar bola final de semana. Não crio expectativas em relação a nenhum dos 3. E o meu sonho é que a empresa perpetue, que a gente cresça cada vez mais. Vocês têm vontade de entrar em outros estados, talvez? Sim, a gente tem planos de abrir unidades até no interior do Rio, interior de São Paulo, crescer a atuação dentro do estado que a gente já faz, e a gente tem vontade de crescer, sim, com certeza. Mas acho que tudo faz parte do amadurecimento e vai ser uma consequência do nosso crescimento. Acho que conforme a gente vai crescendo, acho que as unidades que estão por vir vão ser uma consequência do nosso crescimento. E a unidade de São Paulo, ela cresceu de espaço. Vocês têm pretensão de crescer também enquanto colaboradores? Sim, com certeza. Aumentar o time? A gente sempre tratou São Paulo como filial, mas quando na verdade deveria ser matriz. Porque eu morava no Rio. Eu moro no Rio, né? Então, por que a matriz é no Rio? Porque eu moro aqui, então ficou mas quando na verdade o negócio está em São Paulo. O negócio está em São Paulo. Lá, bem mais ativo do que aqui. Porque a carga vem de lá para cá. Aqui que distribui, né? Aqui que distribui. A gente sempre tratou como os clientes, os nossos clientes aqui, mas os nossos clientes também estão em São Paulo, os embarcadores. E é um mundo a se explorar absurdo. Então, a gente pretende melhorar muito lá a questão de estrutura lá, porque ela sempre funcionou como realmente uma filial. A gente tinha matriz aqui, tudo centralizado aqui, comercial, faturamento, tudo centralizado aqui, e lá apenas a filial emissora que emitia a carga e a gente recebia aqui e distribuía. A gente está pretendendo transformar a unidade de São Paulo numa unidade mais independente, que crie negócios próprios, enfim, que quem sabe transformar na matriz, não sei. E em termos de você e o Hélio, eu acredito que os dois fiquem aqui, mas como é que é essa logística? Vocês, numa periodicidade, vocês vão para São Paulo? Vocês ficam revezando sempre? A gente ia uma vez por mês, a gente ia a São Paulo, agora com a mudança do galpão, está indo semanalmente. Ele está lá agora. Semana passada ele foi, na outra semana eu fui. E a gente está indo semanalmente até a coisa engrenar mais. Vocês têm alguém lá fixo que tem cuide da operação, tem né? o Thiago lá, tem o Bruno, o Sérgio, tem uma equipe boa lá. Legal. Conta pra gente aí, a gente está começando a chegar no final e eu queria que você passasse uma mensagem para todo mundo
Uma mensagem mesmo de crescimento. Você tem uma história muito bacana de crescimento da empresa, que veio do seu pai, sua mãe ali com um olhar muito atencioso e observador, dizendo, olha, vamos abrir aqui a Speedwork, e hoje a Speedwork está no cenário que está. Então, eu queria que você passasse uma mensagem para a galera que está nos assistindo, quem está começando agora, ou até quem está no estágio ali do caos, que você falou que, peraí, eu preciso me estruturar, será que eu estou enxergando isso? De repente, o momento que estiver assistindo, a gente vai perceber que, calma aí, acho que o que ele falou é verdade, eu preciso me estruturar. Então, o que você falaria para essa galera que está chegando agora, aqui assistindo o nosso episódio? O que eu falaria? Eu acho que eu pequei muito. Vou falar assim, com conselhos do que eu acho que eu deveria ter feito que eu não fiz. É conhecer seu concorrente. Seu concorrente não é seu inimigo. Conheça seu concorrente, converse, troque ideia. Acho que isso é muito importante para... Melhor do que aprender com os teus erros é aprender com os erros dos outros que já foram cometidos. Que você não precisa cometer o erro para aprender. Então, conheça seu concorrente, estude. Eu pretendo voltar a estudar. Eu cheguei a voltar a fazer faculdade agora, mas com essa correria de filho, eu não consegui dar sequência, mas eu pretendo voltar a estudar. Estude que... Se atualize, né? Eu nunca dei valor ao estudo, adolescente, sempre fui muito, muito mau aluno. Acho que você aprender a aprender, quando você aprende a aprender, você aprende qualquer coisa. Então, você aprende a aprender na escola, na faculdade, você aprende aprendendo. Então, estudem e eu gosto muito de ler. Leiam bastante livros com histórias que estimulem. Conheçam essas histórias de pessoas que cresceram. Procurem essas pessoas. Se tem uma pessoa que você conhece que fez uma trajetória bacana no seu segmento, procure essa pessoa. Com certeza. Hoje tem LinkedIn, tem rede social, tem tudo para você procurar a pessoa. Vá até ali e troque figurinha, que acho que é muito agregador, né? Sim, com certeza. Conhecer um pouquinho da história, mas como você fez para chegar onde você está agora? Assim, ter essa ciência de como a pessoa chegou. Porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho no universo, né? Mas tem gente passando pelo mesmo problema que a gente está passando. Sim, com certeza. E o que essas pessoas fizeram quando elas passaram por esse mesmo problema? O que passou pela cabeça? Com quem conversou? Então, ter essa noção de que você não está sozinho e estar aberto a conversar com outras pessoas, conhecer a história de outras pessoas é tão importante quanto, né, a sua história, né? Sim, com certeza. Você aprender, por exemplo, uma coisa que eu aprendi também, eu vou puxar um pouco essa sardinha para mim também. Uma vez um amigo, eu conheci uma pessoa, né? Aí ele foi falar com o pai dele conhecia o meu. Aí ele falou, conheci o filho do seu Carvalho e tal. Aí ele falou, cara, se ele for metade do homem que o pai dele é, você está muito bem acompanhado. E o meu pai, ele sempre foi... Pela diferença de idade muito grande, né? Mas ele sempre foi muito afastado, muito, muito na dele. Então, eu não tive um pai ali muito presente que me falasse, cara, seja assim, tenha... cuide do seu nome que isso tem peso. Ele nunca me falou isso, mas eu aprendi com os outros me falando dele. Uhum. Ele cuidou do nome dele e você percebeu, né? Cara, a importância do teu nome, você abre portas... o peso de como isso, o peso disso reflete até na geração seguinte, como o nome dele, o fato de ser filho dele, como isso pesou, porque ele sempre foi um cara muito sério, muito responsável, que compromiu o filho do bigode. Eu faço muito negócio de filho do bigode. Hoje em dia não pode ser mais assim, hoje em dia tem que ter contrato, tudo certo. Sim. Mas o peso de uma palavra, uma coisa que eu pretendo passar para meus filhos, mas explicando, cara, se você prometeu, cumpra. Uma coisa que eu pretendo passar para meus filhos é é a palavra, né? O peso da palavra. Sem dúvida. Muito bom, Rodrigo. Obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito agregador para a gente. Eu tenho certeza que vai ser agregador para todo mundo que está nos assistindo agora. Obrigada, Cérvulo, pela sua presença aqui com a gente. Sempre. E fiquem ligados nos próximos episódios. Tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse aqui. Tchau, tchau, pessoal.